O motorista que causou o acidente deixando a esposa morta, ele é liberado para responder em liberdade. Eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado Anderson Flecha. Doutor Flecha, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Desde já eu quero inclusive agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. O senhor que estava um pouco mais afastado, mas continuava, claro, advogando em vários casos aí. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso Balanço Geral. O que foi que a Justiça, qual foi a alegação para que ele pudesse responder em liberdade? Nós entrevistamos, inclusive, no decorrer dessa semana, após o fato acontecido, esse acidente trágico que vitimou essa jovem, que é a esposa desse rapaz aí, a própria mãe da vítima, ela que morreu, a própria mãe, a sogra dele e toda a família dela defendendo bastante ele, justamente pela convivência harmônica que o casal tinha. Muito boa tarde. Boa tarde, Gerlan. Boa tarde a todos, né, que assistem esse programa de tanta audiência. É isso, é exatamente isso. É porque não tem duas famílias, Gerlan. Existe uma família só. O luto é comum a todos da mesma família. Nós temos 2 filhos que sofrem pela condição em que aconteceu o acidente. O pai estava preso, né, e a mãe que faleceu. Então, assim, muitos oportunistas, né, sensacionalistas, acabam por querer dividir isso, como se existisse 2 interesses. Não há 2 interesses. E fique bem claro isso, há um interesse só, há um luto só. A família hoje está junta, né, vivendo a dor, porque há uma dor, né? A maior das sentenças já foi proferida, né? Ele foi sentenciado a viver viúvo da mãe dos filhos. Então, assim, porque a gente sofre, inclusive, em comum, né, com a família. A gente não tem como não se envolver nesse tipo de situação, porque é muito claro, né? Eu fui contactado pelos pais do Fábio e pelos pais da Aline. Então, quer uma prova maior de que há um interesse comum, que não há 2 famílias, eu sinceramente não tenho, está muito claro isso, né? Então, doutor Flecha, muito foi divulgado a questão da presença de álcool, que foi feito o exame. Vamos fazer aqui a cronologia de todos os fatos. Ela completou uma idade nova, ela completou 27 anos na quarta-feira. Exato. Não é isso, na quarta-feira. Exato. Comemorou no sábado? Exatamente. E aí vamos para a cronologia lógica das coisas. Ela comemorou o aniversário no meio da semana, eles fizeram ali uma lembrança entre eles, não podia ser nada mais vamos dizer assim, mais demorado, porque os 2 trabalhavam, tinham seus compromissos, né? Então eles marcaram para o sábado. E aí, no sábado, eles saíram, se divertiram, ou ingeriram bebida alcoólica, ressaltando que eles fizeram o que qualquer cidadão precavido e cuidadoso faz. Eles foram de Uber e voltaram de Uber. Em relação a isso, não há nenhuma dúvida. Esse também é um dos motivos pelos quais o Ministério Público e o juiz entenderam que, de fato, houve ali um compromisso com o cumprimento da lei e do cuidado. Inclusive comprovado através do aplicativo. Ele foi ao bar, eles foram de Uber e voltaram de Uber para casa. Isso, dormiram, acordaram, eles dormiram. Isso por volta de que horas, doutor? Eles beberam aproximadamente, Gerlan, até 1h da manhã, né? E aí, como a gente não tem ali uma pessoa com o momento muito disponível para a gente interpretar, indagar mais, questionar mais sobre o momento exato, a gente não consegue lembrar precisamente o horário. Então, digamos que 1h mais ou menos. Voltou para casa, dormiu, foram acordar 9h30, 10h da manhã. Então, olha lá o intervalo de tempo. Nós tivemos um especialista que deu entrevista em alguns canais dizendo que a média para que o organismo processasse esse álcool no sangue era de aproximadamente 6 a 8 horas. Ele respeitou esse horário. E ele pegou o carro com sua filha dentro do veículo, né, e sofrendo uma infeliz ultrapassagem. Ele perdeu o controle do veículo e acabou sofrendo esse acidente. Então, assim, qual é, né? E aí eu pergunto aqui para qualquer cidadão, para qualquer perito, qual é o tempo necessário para que o organismo possa liberar, né, se desfazer da presença do álcool? Se eu beber
seu bebê, uma sexta-feira, digamos assim, uma sexta-feira à noite, de repente ingerir muita bebida alcoólica, eu corro risco também, como muitas pessoas que estão em casa também, ao acordar no outro dia, mesmo que por 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, sair com o carro, se cair numa lei seca, pode acusar. Você pode ser também massacrado pela mesma imprensa que massacra o Fábio hoje, como se você fosse o pior dos criminosos. Porque quando a mídia, né, e eu não digo todas, que nós temos pessoas sérias, eu agradeço inclusive a oportunidade de vir aqui no seu programa para esclarecer isso, mas eu lhe digo uma coisa, existem oportunistas que fazem de uma informação ou de uma interpretação, criam uma bomba, uma guerra. O que acontece é o seguinte: as pessoas, é mais fácil incriminar. E aí o que é que eles dizem? Não, porque ele foi embriagado. Ele não estava embriagado. O embriagado, a embriaguez é aquela falta da condição de você ter ali uma consciência, você não consegue deambular. Existem algumas características que diferenciam presença no álcool e embriaguez, estado de embriaguez. Elas não se confundem, mas para quem quer criar aí um poste para alcançar o tão famoso, né, e o tão buscado visualizações e curtidas, acaba generalizando da pior maneira, interpretando para o mal. Após o acidente, ele chegou a fazer o exame do etilômetro. Acusou quanto? Qual foi o grau? 0,35. 0,35. Só para o telespectador entender, se eu não estou enganado aí, se não estou enganado, até 0,33 dá um procedimento administrativo, né, com a retenção da Carteira Nacional de Habilitação. Exato. Após 0,34, ou é 0,34 ou é 0,35, que dá justamente a área criminal. Positivo. Que aí dá prisão, delegacia exatamente. E tudo mais. O que foi que ele conversou? Lembrando só uma coisa, Gela, me permita lhe interromper aqui, por favor. Mas eu vou lhe dizer só mais uma coisa. Quem é o cidadão, quem é dos telespectadores, em sã consciência, que não tem a informação de que não é obrigado a fazer o teste do bafômetro? Todo mundo sabe que não é obrigado. E quem faria esse teste? Apenas quem tivesse a consciência e a certeza de que, já que não desenvolve nenhum dos sintomas de embriaguez, que só bebeu no outro dia anterior e que está ali, ó, tem várias informações, tem um dito popular que diz que dormiu, acordou, já não tem mais a presença do álcool, faria o exame. Então, isso só tende, é uma prova que poderia sim ser muito ruim para ele, mas que, ao meu ver, ela só demonstra, entendeu, o quão o cidadão foi honesto em dizer: não, eu não ingeri bebida alcoólica naquele dia, eu bebi no dia anterior, então vamos fazer o exame. Foi feito o exame, e aí o resultado foi 0,35, então é questionável. O que ele chegou a relatar para o senhor? Ele chegou a conversar, ele lembra do acidente? Gerlan, a condição hoje do Fábio, ela não poderia ser diferente, ele sofre, né, a angústia de vários obstáculos que ele tem daqui por diante. Então, nós, por lógico, por respeito, nós estamos vivendo um momento de nojo, né, que é exatamente esse período do falecimento da ente querida, que é agravado e é piorado pelo fato dele não ter tido a oportunidade de se despedir durante o velório e o sepultamento da esposa, a mãe dos seus filhos. Então, isso só aumenta a dor. Então, como essa dor é muito intensa, nós também respeitamos a mesma proporcionalidade. Nós mantivemos ele na residência com apoio dos pais e dos sogros, né? O sogro e sogra estão lá. Então, o que é que a gente está fazendo? Aguardando um momento em que ele possa vir a conversar conosco com mais condição de conversar. Nesse momento, o que eu posso dizer a todos os telespectadores é que nós estamos aqui tentando amenizar as dores, porque o que nós estamos fazendo hoje é mantendo e lutando pela integridade física da família que restou ali para sobressair, para ultrapassar essa fase que é indiscutivelmente uma das piores fases de alguém que acho que ninguém aqui desejaria nem para o seu pior inimigo. Eu cheguei até a comentar durante essa semana também, repito aqui, a maior condenação para ele é justamente saber que perdeu a esposa, não tem mais a convivência da esposa, que eu soube que ele amava demais e que viviam harmonicamente. Isso a própria mãe e o pai
da garota, relataram aqui no nosso programa mesmo, em entrevista a toda a imprensa, de um modo geral, e ele saber que era ele que estava conduzindo o carro, que foi o causador desse acidente. Em termos da velocidade, doutor Flecha, a gente nota ali que, pelo menos aparentemente, a gente sabe que na Avenida Recife existem alguns pontos que tem lombada eletrônica, que tem a medição de velocidade. Eu não sei se nesse trecho aí, próximo a esse trecho, tinha alguma medição. Eu recebi informação que, inclusive, tinha próximo daí. Ele chegou a conversar com o senhor a respeito da velocidade que estava desenvolvendo no momento do acidente? Nós não entramos nesse mérito, sabe? O que nos interessava naquele momento era, até porque não é o momento, sabe, Gerlan? Apenas para o telespectador poder entender e compreender melhor, o momento naquela fase processual ele preenche os requisitos para responder o processo em liberdade. Sim, ele tem bons antecedentes, trabalha mais de 10 anos numa empresa, ele começou na empresa como demonstrador, depois foi promotor de vendas, vendedor, hoje é supervisor de vendas, ou seja, ele tem uma carreira, né, na mesma empresa, ele tem endereço fixo, ele tem 2 filhos, o qual ele é o mantenedor dessa família. Então, a justiça, como é que a justiça vai prender uma pessoa, um cidadão desses? Por qual razão? Ele vai fugir? Ele não vai responder o processo? Então, ele preenche os requisitos para responder esse processo em liberdade. Então, a princípio, o momento era esse, né? A oportunidade onde vamos discutir as provas, questionar as provas, eu acho que ainda bem que não é esse momento, porque se for nesse momento a gente vai ter uma dificuldade muito grande de voltar ao tema, de voltar ao assunto com quem hoje sofre amargamente a dor, né? E vive o pior dos momentos, que é o luto. E a tipificação continua a mesma que foi instaurado o procedimento policial? Não, isso vai ser decidido pelo Ministério Público. O que se fala na mídia é aquilo que se falou em casos anteriores. Tá? Esse caso é um caso específico. Cada processo tem a sua particularidade. Tá? Então, cada processo é um universo. No caso dele, ele foi autuado em flagrante no momento do acidente, após o acidente. Por beber, né? por ter sido preso, por ter no sangue a presença do álcool. Acima dos 33. Foi tipificado, o flagrante foi por homicídio com... Não foi. Não. Foi não. O flagrante foi pelo crime de dirigir sob efeito de álcool. De álcool. Exatamente. E como é que fica o andamento do processo agora? Precisa do parecer do Ministério Público para oferecer ou não denúncia? Positivo, é exatamente isso. Não está nas nossas mãos, né? A próxima fase processual agora é o oferecimento ou não da denúncia. E isso fica a cargo, é competência exclusiva do Ministério Público. São eles que vão entender o contexto, né, pormenorizar ali, individualizar ali as condutas, os fatos e fazer ali, com essa reunião de informações, eles vão oferecer ou não a denúncia, oferecer ou não um acordo de não persecução penal. Isso fica a cargo do Ministério Público, eles que são os responsáveis por isso. Doutor Flecha, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Eu que agradeço, muito obrigado. Um forte abraço. Um abraço.